Olá, nós aqui começando o nosso podcast O Mundo Delas. E hoje, com um assunto muito especial e muito interessante, nós vamos falar de uma rede de comunicação que funciona dentro do nosso corpo e que gerencia vários processos. Os comandos das nossas células obedecem ao estímulo dos hormônios. E hoje eu trouxe para falar conosco uma autoridade no assunto. Estou aqui com o Dr. Lúcio Lemos, um grande amigo, conhecido de longas datas, né, Lúcio? Bastante E tempo. que vai falar conosco sobre os hormônios, esses comunicadores que vão conversando entre uma célula e outra para levar as mensagens para o funcionamento do corpo. Então, eu vou pedir para o Dr. Lúcio se apresentar para vocês e logo, logo nós vamos saber o que ele vai mostrar de novidades para nós. Muito obrigado pelo convite, Marlene, doutora Marlene. Bom, quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Lúcio Lemos, eu sou biólogo especialista em análises clínicas, mestre em medicina veterinária e trabalho com exames há 46 anos. Então, desde 14 anos, trabalhando com o mesmo tipo de Você trabalho. nasceu no laboratório? Não nasci não, mas é engraçada a história. Foi assim, com 13 anos eu fui fazer um exame de sangue. Ninguém da família tinha laboratório. E aí eu fui fazer o exame e eu estou sentado lá colhendo e esqueceram a porta aberta. E eu vi lá dentro aquele monte de equipamentos e aquilo me chamou a atenção. Olha. Assim que eu acabaram de colher o sangue, eu falei, posso ver? E fui lá para dentro e vi aquilo tudo, aquele monte de equipamentos, né? O pessoal trabalhando. E aí eu decidi que ia trabalhar naquilo. Com 13 Olha só anos. que assunto interessante, eu não sabia disso, mas é muito interessante, né, Lúcio? Despertou a Isso, vontade, o isso. interesse. Aí com 14 anos, na nossa época de fazer o segundo grau, você tinha que fazer um curso técnico junto. E aí eu escolhi o curso de técnico de laboratório. E aí comecei com 14 anos, né, 14 para 15, e por acaso, voltando para casa, eu estava no ônibus, eu olhei para o lado assim, no ponto de ônibus, eu vi um laboratório. Saltei do ônibus, fui lá e pedi estágio. Gente, olha a atitude dele. E aí o cara nem entendeu nada, cara de 15 anos querendo fazer, né? Não, eu quero aprender. E eu trabalhei lá uns 2 ou 3 anos de graça. Naquela época não tinha história não, de bolsa, nada disso. E depois que eu formei, me contrataram. Aí trabalhei lá mais um pouco, aí acabei fazendo o segundo grau, fazendo a faculdade. E quando eu formei, fui fazer o mestrado, tive que sair, mas foi dos 14 até os 25 anos no laboratório. Aí fui fazer o mestrado e fui trabalhar em laboratório e continuei. Até hoje, a mesma coisa. Que lindo, mais de 10 anos trabalhando no laboratório até você se formar. Até formar. Aí quando eu formei, eu fui fazer o mestrado, eu fiquei uns 2 anos, que o meu mestrado foi de 2 anos, eu defendi com 2 anos, e depois voltei à ativa. Aí você já voltou no seu laboratório? Aí eu voltei no Olha. meu laboratório. Eu voltei e a gente montou o laboratório em Juiz de Fora. E dali para frente começou. É que a gente sempre quis fazer o que os outros laboratórios não fazem. Então eu seguia, por exemplo, o Dr. Pova, Hélio Pova, no Rio de Janeiro, da ortomolecular, que começou lá, né? E daí a gente ia aprendendo a fazer exames que ninguém fazia, o MDA, HLB, tudo isso a gente aprendeu naquela época do Dr. Pova, 93, 94. Daí para frente. Então, só para vocês entenderem, o Dr. Lúcio tem um laboratório em Juiz de Fora, como ele acabou de dizer, e felizmente, para nossa sorte, ele também tem uma filial aqui em São Paulo. Isso. E está disponível para todos fazerem exames lá. Uhum. E é um laboratório que atende não só o Brasil também, como o mundo, né, Lúcio? Exatamente. Conta para nós essa história. A gente foi convidado em alguns momentos para palestrar, dar aula sobre o assunto que a gente vai falar agora aqui, em Portugal, na Espanha, na Argentina, no Equador, né? Então o pessoal não tem esses exames lá, né? Então fizemos os convênios, entramos com toda a documentação necessária para transporte do material e hoje a gente também faz exames para outros países, né?
Mas é bem interessante a evolução dessa questão de exames salivares, que começaram lá fora, na Europa, e hoje a Europa pede para a gente fazer para eles. É bem interessante isso. É uma inversão, né, Lúcio? Porque Exatamente. antigamente precisávamos mandar para eles e hoje eles fazem com você. Pode. Então, para ver como que um trabalho sério, feito com amor, ele sempre vai ter resultados. Sim, E é um trabalho diário, né, Lúcio? Porque Sim. eu que o conheço há muitos anos, acho que quase 20 anos, acompanho o seu trabalho e fico muito feliz com o seu sucesso. E para mim é uma honra tê-lo aqui conversando conosco. Lúcio, vamos falar para todo mundo, porque considerando o mundo delas, das mulheres, o nosso mundo é muito mais envolvido com a questão hormonal por conta das oscilações que nós sofremos, né? Sim. Mas hormônio sempre chama interesse. Quando fala-se a palavra hormônio, o brilho nos olhos aparece. E tem sempre uma nova possibilidade. Então, eu recebo muito das pacientes, quando fala hormônio, elas até já se posicionam diferente na mesa, né? Vamos explicar para todo mundo o que é este termo, o que é essa substância e por que ela desperta tanto interesse. Tá. O hormônio, ele é uma molécula, né, que pode ser produzida pelo nosso corpo ou pode ser exógena, ou seja, vem de fora para a gente, e que ela serve basicamente para uma coisa. A pessoa fala assim, o hormônio faz. Não, o hormônio não faz. O hormônio manda fazer. Ele sinaliza as nossas células, né? E as nossas células começam a trabalhar a partir dessa demanda que ele encaminha. Então, o que acontece? Normalmente, no ciclo biológico, quando a gente é criança, a gente tem menos hormônios, a gente tem um pico no início, quando dá uns 5, 6 anos, cai, depois começa a subir de novo lá para os 12, 13 anos, de acordo com a etnia, né? E aí você vai ter um aumento até um certo ponto. O problema é que depois isso começa a cair. É porque, na realidade, o ser humano ele foi desenhado para outras épocas, onde ele veio para reproduzir e dar um tchau. Né? Então, e isso assim, é 30 anos, 40 anos. Então, a partir desse momento, de 30 para frente, começa a decair os hormônios. Né? O problema é que, além dessas questões, você às vezes tem o hormônio em você, mas esse hormônio não está trabalhando. Isso aí que a gente vai conversar agora ainda. Exatamente. E quando o Lúcio fala que o hormônio vai caindo, é porque literalmente nós perdemos a função em termos de reprodução, perdemos a capacidade reprodutiva, né, Lúcio? Que também é uma questão que nós conversamos aqui já sobre a queda na fertilidade. Sim. Mas depois que nós reproduzimos, nós perdemos a função para biológica. A espécie humana. Exatamente. A questão de trabalhar, de montar empresas, de ganhar dinheiro, de produzir coisas novas, é uma invenção, é uma necessidade da sociedade, mas não estava inserida no projeto inicial da raça humana, da espécie humana. Por isso que nós precisamos correr contra o tempo e ir contra a nossa biologia e desenvolver metodologias, desenvolver hábitos, né, Lúcio? Para que nós consigamos estabilizar, harmonizar estes hormônios para a nossa qualidade de vida. E você falou uma coisa muito interessante, correr contra a biologia. Aí as pessoas falam, não, mas aí vai usar hormônio, mas quando não se usa hormônio, se usa medicamento. Medicamento para manter você vivo sem qualidade de vida. E a intenção da doutora Marlene é, você tem que ter qualidade de vida. E talvez nem precise de tantos medicamentos a partir daí. Então, de qualquer maneira, a humanidade sempre corre contra a biologia, ou usando medicamentos para te manter vivo sem qualidade de vida, ou te dando uma condição de você permanecer saudável por mais tempo. E justamente, né, Lúcio, os primeiros hormônios dos seres vivos foram os hormônios reprodutivos dos crustáceos, das algas, né? Depois foi a progesterona foi a primeira e depois fomos evoluindo até chegar nos mamíferos que têm uma gama maior de hormônios. E o que o Dr. Lúcio falou
é corretíssimo. Ou nós, no processo de vida, contamos com essa substância que sinaliza para a célula qual função ela vai desempenhar, sendo este hormônio exógeno colocado no corpo, Sim. através de mecanismos, de metodologias, que o Lúcio vai explicar para nós, qual que nós vamos escolher, ou o hormônio produzido pela célula. Como a célula, vamos falar a palavra, eu não gosto de falar, envelhece, e ela perde essa capacidade, e nós temos também a célula jovem, que por falhas nos processos metabólicos e até ambientais, é tolhida da capacidade de produzir os hormônios, Também né, Lúcio? isso. Aham. Mas seja qual for o motivo, a insuficiência do hormônio causa mau funcionamento celular, Exatamente. que vai levar ao processo de adoecimento fatalmente. Então, é melhor que vocês fiquem atentos e corrijam os seus hábitos. Primeiro, para evitar, e segundo, para depois poder ter direito a fazer a utilização desse hormônio, né, Lúcio? Falou tudo, porque um corpo maltratado, desnutrido, intoxicado, inflamado, glicado, vai receber hormônio de cara? Isso aí não vai funcionar direito. É você pegar um carro e trocar o óleo ou a gasolina e esquecer de trocar filtro, trocar outras questões e achar que aquilo vai funcionar, entende? Então, você tem que procurar um profissional que se preocupe em arrumar o terreno biológico. O que é o terreno biológico? É o ambiente onde esse hormônio vai trabalhar e sinalizar. Porque se tiver tudo errado, ele vai para o caminho errado. Sim, porque, como você mesmo explicou, o hormônio vai dar uma ordem. Vai fazer um pedido, vai expedir uma ordem para a célula funcionar. E se a célula estiver envolta em mecanismos que são disfuncionais, que nós falamos, o hormônio vai dar a ordem e a célula vai fazer um caminho diferente daquele a qual nós estamos propondo. Então, é necessário a preparação e o acompanhamento para se fazer um tratamento de uso de hormônios, né? Exato. Ô, Lúcio, esse hormônio, como que nós vamos saber se o hormônio está adequado ou não através dos exames do seu laboratório? Então, existem duas situações para o hormônio. A primeira situação, você está produzindo? Essa questão do produzindo, você vai buscar onde? No sangue. Você colhe o exame de sangue e aquele resultado que aparece está dizendo o seguinte: olha, doutora Marlene produz e está reservando. Agora, nem tudo que a gente produz e guarda a gente tem acesso. Então, o outro exame que existe, que é o hormônio salivar, é para saber exatamente o quanto que você tem acesso naquele hormônio que está guardado. E é esse que funciona, porque o outro, como eu falei, está guardado. É uma reserva. Ele está protegido no sangue. E ele, para funcionar, ele tem que sair do teu sangue e cair nos tecidos e trabalhar nas suas células e ativar as tuas células. É como se fosse o seguinte: você imagina um rio passando, né? Um rio caudaloso, então tem muita água. E as árvores que estão dos dois lados, para receber água, essa água tem que permear pela terra. Essa parte que sai do leito do rio e vai para lá são os hormônios livres. É tudo aquilo que está no rio? Não. É uma pequena quantidade. E pouca gente entende dessa pequena quantidade, da importância dessa pequena quantidade, entendeu? Então, na hora que você vai fazer, você vai colher essa amostra. Existem várias formas. Você pode colher pelo suor, pela lágrima, pela saliva. Só que a forma mais simples é a da saliva, né? Para a lágrima, você vai ter que colocar alguma substância para lacrimejar e conseguir uma quantidade de lágrima para dosar. É muito difícil. Suor, a gente sabe que os testes de suor para dosar minerais é muito difícil. Então, há mais de 50 anos que se dosa hormônio livre na saliva. Então, o hormônio livre é o hormônio que trabalhou, né, Lúcio? Exatamente. É o hormônio que a célula utilizou. Então, é a maneira mais coerente de nós identificarmos qual é o nível de hormônios que está funcionando nesse organismo. Chama funcionalidade. Não adianta você ter reserva se não funciona. É como se fosse um bolso com dinheiro e costuraram o bolso.
você não acessa. Você tem, mas não, é uma conta de banco bloqueada. É como você ter um celular e não ter a senha dele para utilizá-lo. Pode ser o Exatamente. iPhone 16 e você não tem a senha, então você não pode utilizar a informação que está ali, né, Lúcio? Exatamente isso aí. Então, todo mundo vai entender isso, que tem o exame de sangue que vai mostrar o quanto está sendo produzido. Sim. Mas para saber o quanto está sendo utilizado, Exatamente. o recurso mais fácil de ser feito é o exame de dosagem salivar. Exatamente. Quando foi que você se interessou para fazer o exame de saliva, Lúcio? Então, eu trabalho em laboratório há uns 46 anos, como eu falei, há uns 30 e poucos anos eu doso hormônios no sangue, tá? E há mais ou menos uns 13 anos ou mais, um professor, né, da área de integrativa me procurou e perguntou, você dosaria hormônio salivar no Brasil? Porque a gente precisa, olha a visão, o cara tinha uma visão, a gente precisa dessa parte para conectar com a de sangue e mapear o paciente. Eu falei, não, tudo bem, eu vou... E na época eu não entendi o porquê que ele precisava disso, né? Aí eu busquei na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos e comecei a dosar internamente, não oferecia a público. Por um ano eu trabalhei internamente. Quando eu estava seguro de que funcionava, eu liguei e falei, olha, já podemos fazer, só que eu não sei para que você quer. Olha que interessante, né? E aí ele me explicou, durante as aulas que a gente participava, a gente entendia o que eu acabei de falar para vocês, que essa pequena quantidade que você dosa na saliva é exatamente o que funciona. Sabe quantos por cento? De 2 a 10% do que você tem dentro do teu corpo. Só isso funciona, não precisa de mais. Então, a importância, assim, sangue é melhor que saliva é melhor que... Não, não é. Os dois contam histórias diferentes que você conecta. Então, para ver a importância da substância, o corpo produz bastante para ter uma reserva, né, Lúcio? Exatamente. E nós utilizamos de 2%. Então, quer dizer, é uma mínima fração. Exatamente. Com isso, a gente já pode pensar que, para você utilizar hormônios para manter o seu nível hormonal adequado, principalmente na pós-menopausa, não devemos utilizar doses altas e nem exageradas, né, Lúcio? Exatamente. A reserva biológica que a gente chama. Esse que está no sangue é a nossa reserva. Todo dia a gente produz um pouquinho. Esse pouquinho chega ali na reserva, já está cheia, vamos usar. Agora, se chegar na reserva e fica preso nela, aí você tem lá no sangue 20 de cortisol, mas na saliva você não tem nenhum. E aí você está cansado, mas tem exame de sangue dizendo que você está boa. Aí pensa que é a tua cabeça. E tem aquele detalhe, né, Lúcio, do transportador. Exato. Então, o Lúcio já explicou para nós que o hormônio é produzido numa quantidade grande e que é disponibilizado para uso numa fração pequena. E como que é esse transporte dessa substância entre a fábrica, que é a glândula, e o lugar que ele vai agir, Lúcio? Então. Porque tem diferenças, né? Tem. Então você tem essas proteínas, são umas proteínas, imagina assim, essas proteínas como se fosse um carro, um trem. A glândula produz, os hormônios caem no teu sangue e imediatamente elas pegam carona no trem. Dessas que estão ali, 2%, 3% não conseguiram entrar e vão trabalhar. Com o tempo... Quem entra no trem vai passear. Vai passear, assim, mas né, não faz Lúcio? nada, não fica faz parado. Nada, tá de férias. Você Quem olha... não entrou vai trabalhar. Agora acontece que, às vezes, o trem para na estação, mas não abre a porta. E aí o hormônio está preso ali, não consegue sair. Mas faz falta a atividade dele. E aí a pessoa tem o hormônio, mas o sintoma que ela apresenta é de quem não tem. E só para lembrar vocês, quando faz a dosagem no sangue, mostra que a pessoa tem o hormônio, mas está preso dentro do trem, né, Lúcio? Isso aí. Isso é seríssimo, porque a pessoa está se sentindo mal, por exemplo. Vamos dizer uma pessoa que ainda não entrou na menopausa. Ela está lá com seus 38 anos e está com uma TPM, alterações na variação. Aí você vai e dosa no sangue,
ela tem O progesterona. sintoma mais comum dessa fase é cansaço mental, Cansaço. irritabilidade, porque gera improdutividade, Exato. falha de memória. Então, a pessoa fica perdida, né? Perdida. E aí ela faz no sangue, está normal. E a irregularidade menstrual, né, Lúcio? Quem não está em uso de contraceptivo, nem de DIU hormonal, tem fatalmente a irregularidade hormonal. Exato. E aí o que vai acontecer? A pessoa se sente mal, o médico espera o resultado do sangue dizendo que ela não tem hormônio, mas chega um resultado dizendo que ela tem um hormônio. E aí o médico fala, não, isso aqui deve ser coisa da cabeça dela. Mas não, ela está sentindo. A gente fala que ela tem a percepção correta, porque os hormônios que estariam soltos pelo corpo dela não estão. E não estão ativos. Então é aquela história, ela tem, todo mundo está preso no trem. Mas os hormônios que deveriam estar se balanceando, melhorando a atividade cerebral, não dando TPM, né, e outras coisas, eles não estão ativos. Isso é Você sério. tocou num tema muito importante que aflige a grande maioria das mulheres nessa faixa etária de 35 a 50 anos, que demonstram essa disfunção neste hormônio que você citou, que foi um dos primeiros a ser pesquisado, que é a progesterona, né, Lúcio? E que é importantíssimo para a mulher. E aqui nós precisamos explicar, eu queria que você correlacionasse esse quadro que você citou, de uma mulher nessa fase climatérica, que tem sintomas principalmente de tensão pré-menstrual, sintomas eu citei, da confusão mental, alterações de sono. Sim. E que estão relacionados à disfunção de um hormônio, que eu vou querer que você fale. E isso já temos bastante demandas, decisões para tomar, bastante estresse. Então. E essa disfunção agrava isso. Por quê? Porque ela vai no médico, o médico não acha nada. A disfunção no papel, no sangue. Não é? O marido reclama que ela está cansada, está improdutiva, ela não consegue cuidar das crianças, não consegue gerenciar a casa, fica irritada, consequentemente ela não vai ter tempo para ela e nem para o esposo. Então já temos aí mais os problemas estão saindo do corpo físico dela. Estão indo para problemas de relacionamento com a família, relacionamento no trabalho, falta de produtividade no trabalho. Então vai tomando uma dimensão que extrapola o corpo físico. Então, como é que fica essa correlação entre a produção de hormônios, o transporte, quem é que ganha a competição? Então, existem várias situações que podem atrapalhar essa liberação. Vamos pegar um exemplo básico. Normalmente, a mulher na menopausa ou na perimenopausa, ela já está se aproximando de uma certa condição que seria o hipotiroidismo. Quando você tem o hipotiroidismo, você tem uma temperatura corporal que vai caindo. Quando a temperatura corporal cai, os teus hormônios que estão no sangue ficam mais presos do que deveriam. E aí você libera pouco hormônio para trabalhar e pior, libera mais estrogênio do que progesterona, livre. E aí esse balanço progesterona e estradiol, ele é muito interessante, porque para cada molécula de estradiol, você tinha que ter pelo menos 100 a 200 de progesterona para controlar. Olha como é que o estradiol é forte. Para cada um estradiol, você tem que ter 100 a 200 moléculas de progesterona para controlar esse problema. E o que acontece? Justamente, o estradiol, ele às vezes está até na quantidade normal ainda, mas a progesterona está baixa. Quando isso acontece, vem todos esses sintomas que você acabou de falar. Porque o estradiol não é só na questão de tecidos do corpo, o cérebro também. E a progesterona protege o cérebro contra a ação excessiva do estradiol. Além do mais, a progesterona é matéria-prima para cortisol. E aí entra no meio da história toda o cortisol para atrapalhar, que quando baixo, muito baixo, ele vai simular na mulher uma depressão, por falta de energia. E além de não ter progesterona suficiente para isso tudo,
A progesterona também ela é a formadora das bainhas de mielina do cérebro, dos neurônios. Ficam desencapados. Então, tudo isso acontece já bem antes, como você falou, com 35 anos. A mulher ainda tem até um ciclo, ela parece que não está ainda começando, mas muito antes de sinalizar situações mais fortes, mais grosseiras, aquelas tênues da memória ruim, da irritabilidade, déficit de atenção, impaciência, um pouco de depressão, que muitas vezes melancolia, né? Melancolia, que muitas vezes você vai olhar, o cortisol dela está todo baixo. Todo baixo. Porque a gente sabe que na depressão o cortisol é muito alto. Essa é a depressão, depressão né? Verdadeira. Né? Agora, se o cortisol estiver muito baixo, você não tem atividade mitocondrial. Você não tem energia. Né? E aí quem é que sofre? Tua tireoide, suas mitocôndrias, seu corpo fica mais frio, aí segura mais ainda os hormônios. Esse é o problema. Vai virando um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Por isso que quando você vai a um médico que é competente, o que ele vai pensar? Tireoide, fígado, pâncreas. Porque tudo isso sendo mexido vai melhorar os hormônios que saíram da adrenal e que vão sustentar a mulher. Entende? Então, banho de sol, tudo isso que a mulher precisa e que hoje ninguém tem, acelera esse processo de predominância estrogênica, que é quando o estradiol predomina sobre a progesterona, sem necessariamente ter aumentado. É que muita gente não consegue entender. Ah, mas ela está entrando na menopausa, o estradiol está caindo. Não, ele pode estar até baixo, mas a progesterona está mais baixa ainda. Progesterona. E esse estresse que você citou depende do uso do cortisol, que é o grande rei do cenário, não é, Lúcio? Sim. Porque o cortisol comanda a cena, como você falou, Sim. E sem a resposta ao estresse, não tem como ter organização dos outros hormônios. Exato. E se existe uma necessidade de levar o cortisol até o seu receptor, porque ele que está sendo exigido, existe uma competição nesse. Você citou o trenzinho, entre o transporte com a nossa amiga progesterona, né? Então, além dessa competição, existe a competição pelo transportador. E olha o que acontece. O transportador, o trem, ele carrega progesterona, cortisol e aldosterona. Então, ele foi feito para carregar a turma toda. Mas se você não tem mais progesterona, sobra vaga, né? E essa vaga rouba teu cortisol. E aí teu cortisol fica todo mundo dentro do trem fazendo festa e ninguém vai sair. Olha só que interessante. Então, quer dizer, quando a progesterona é diminuída, porque a produção cai mesmo, pela deficiência na ovulação, Exatamente. que é uma condição comum no climatério, sobra vaga dentro do nosso transportador. E vai entrar mais cortisol, ele não vai deixar de passear. Não vai deixar. Ele entra no transportador e fica preso, né, Lúcio? Fica exatamente. Sem ação. E aumenta o cansaço da pessoa. Aumenta o cansaço. Acorda de manhã sem vontade de sair da cama. E algo importante. O cortisol tem as funções dele, mas ele também ativa os receptores dos outros hormônios. Ele é conhecido como hormônio permissivo. Se ele não vai trabalhar, as janelinhas para os outros trabalharem não aparecem. Ele é responsável pela nossa vida. Exatamente. A adaptação à vida. Então, exatamente. Se o ambiente sinaliza perigo, você já vai sentir, o cérebro sente a ameaça e já faz uma remodelação metabólica para responder a essa ameaça. Exatamente. Como você mesmo citou muito sabiamente, a deficiência de energia leva à falta de ação da nossa mitocôndria. E a deficiência mitocondrial, deficiência energética, e vai repercutir na tireoide. Por quê? Se o organismo percebeu que não tem energia, é como uma empresa que não tem dinheiro. Ela vai fechando as linhas de produção, né, Lúcio? E vai tentando guardar. E tentando guardar para manter a empresa viva. Ativa, evitando o fechamento. O que ela vai parar primeiro? Reprodução. Reprodução. Cai a libido. Cai a libido, exatamente. Entendeu?
atividades que assim, eu vou levantar para fazer. Não, você não pode gastar energia. Então, você não pode ter vontade de fazer. Marca academia e não Não vai. vai. Marca compromisso, não vai. Exatamente. Não vai buscar entrevista de empregos. Não faz network. Começa a comer carboidrato, porque o açúcar, teoricamente, vai ajustar como se fosse um cortisol. Porque energia. o hipotireoidismo que se instalou, que é até funcional. Funcional. Por quê? Porque não tem energia, o corpo desliga um pouco esse metabolismo para poupar a energia, como o Dr. Lúcio falou. Então, poupando energia, a pessoa vai modificar toda a questão metabólica. Aí engorda, né? E vai ficar com falta, com desejos, né? Sim. Se ela não faz atividade física, não toma sol, não tem alegria, ela vai querer se né? Assim, de dar presente para ela mesma. Então, ela vai querer se autoagradar, né? Com os carboidratos. E também tem a questão do café, das bebidas. Excesso de café e de bebidas energéticas. Entendeu? Né? Então, e outra coisa, caiu o cortisol, caiu a imunidade, né? Tem essa também. Então, você começa a pegar gripe mais vezes, aquelas rinites que você não tinha, aquelas infecções urinárias. Lembrar que falta de progesterona pode aumentar a queda de cabelo, porque ela que ajuda a regular o DHT. Então, assim, como todos os hormônios estão interligados nas suas funções, não pode olhar para um só, como se olha normalmente. Eu vou te dar só estradiol e um pouquinho de progesterona tentando mimetizar. Existem várias outras situações que têm que ser diagnosticadas e tratadas individualmente, né? Porque, assim, se você for parar na medicina baseada em evidências, ela foi feita para pegar a maioria, aqueles 70% que se encaixam naquele tratamento. Mas a medicina que você faz é uma medicina que pega o pessoal que não está encaixado nisso. Que aquele tratamento ou vai piorar ou não vai surtir efeito. Então, esse trabalho de observar, ir atrás de saber quais os hormônios que estão sendo produzidos e trabalhando, isso aí faz toda a diferença. E eu achei importantíssimo você citar também a questão do papel da aldosterona. Sim. Que é um outro hormônio importantíssimo, né, Lúcio? Sim. É praticamente, se a gente for ver, na cadeia de produção hormonal, que é a esteroidogênese, é o primeiro. Sim. Né? E ele é tão importante. Vamos falar dele para as pessoas? Ele é tão importante. Eu não falei que, assim, normalmente é de 2%, 5% de livre. Sabe quantos por cento você tem de aldosterona livre? 40%. 40%. Então, olha a importância dela, né? Para regular a sua perda de sódio, para poder enfatizar a perda de potássio, para regular o teu corpo. Os líquidos corporais. Os líquidos, para você não reter água. Os fluidos dentro dos vasos e tem relação direta com a pressão arterial. Inclusive os fluidos dentro da matriz extracelular, que é onde as células estão nadando, porque elas não são coladas, tá, gente? O pessoal pensa que célula é colada. Elas têm um espaçozinho, e ali naquele espaço, que a gente chama de matriz extracelular, ali ela é regulada também. Mas o que acontece? Muitas vezes essa aldosterona está baixa. Quando ela está baixa, o seu cortisol ocupa o lugar dela no receptor e fica ali. Quando ele encosta ali, ele vira cortisona, que é um irmãozinho do cortisol. Só que é um irmão preguiçoso. Ele não faz nada. Ele virou uma reserva, ele fica parado esperando alguém chamar. Se ninguém chamar, ele não vai fazer nada. Aí, então, o que acontece? A pessoa está produzindo cortisol bem, está liberando o cortisol bem, mas na falta de aldosterona, perde o cortisol dela. Ou seja, no exame de sangue até aparece normal, entre aspas, mas tem cansaço, tem sonolência, sonolência principalmente no fim da tarde, dificuldade com o sono, porque inverte o ciclo. Chega de noite e acorda. De noite acorda, não consegue dormir. Então, são várias nuances que nós precisamos entender para interpretar o quadro clínico de uma mulher na fase do climatério e menopausa. Sim. Sem falar que essa aldosterona também predispõe ao inchaço, né, Lúcio? Sim. E a falta dela predispõe a sintomas muito comuns que não são interpretados como hormonais, que estão relacionados à parte vestibular da tonturas. Como se fosse uma labirintite.
E não é. Exatamente. A deficiência de aldosterona, que o Lúcio citou, também pode ser responsável pelos sintomas de tontura, vertigem, Exato. principalmente quando você está cansado. É muito comum. Passa Sim, por uma infecção, dias depois da infecção, fica tonto. tonturas. Passa por um estresse, tontura. Então, precisamos olhar para esse hormônio importantíssimo Sim. que é a aldosterona. E aí, às vezes, você está sentado no carro, vai ler o celular, quase desmaia, vomita, fica... Isso é falta de aldosterona, muitas vezes. Tem sido muito comum, Lúcio. Sim, Muito cada vez comum as pior. alterações relacionadas à aldosterona. Sim. E nós precisamos de melhorar a análise desses exames nos laboratórios que nós temos aqui, Aham. porque fica mais fácil interpretar, né? O que acontece? Quando você não é precoce na detecção, você vai detectar, anos depois, uma estrutura já quase Não falida. detecta, eu não vejo ninguém fazer diagnóstico. Não detecta, vão medicalizando, Exato. medicalizando, medicalizando. Otorrino, depois é o psiquiatra. Exatamente. Então, não detectam. Infelizmente, não detectam um problema comum, que é a deficiência de aldosterona, que tem uma Sim. correção também bem específica, Bem, com o tratamento o específico, médico que né? sabe resolve rápido, né? Exatamente. Ô, Lúcio, explica para nós agora essas particularidades do exame salivar. Como é que deve ser feita essa coleta? Fala para mim do laboratório que você tem, porque existem várias... Hoje em dia está mais popular, porque os seguros de saúde disponibilizaram apenas a análise do cortisol na Aham. saliva, né? Mas o seu laboratório, você tem a tecnologia para fazer É. muitos hormônios, né? Se não todos os esteroides. Sim, a gente faz quase uns 23 hormônios diferentes na saliva. E agora a gente vai fazer um interessante que eu não te falei ainda. Vai dosar, primeira mão aqui, tá, gente? Olha, gente, spoiler. Vai dosar alopregnenolona. Olha, Tem muita gente que toma progesterona oral na esperança de aumentar a alopregnenolona, mas às vezes já estava alta. E aí você tem um efeito paradoxal, ou seja, aquela mulher que queria usar a pregnenolona para melhorar a condição psíquica dela, ela entra em depressão. você vai ter que contar para eles agora sobre o efeito da alopregnenolona no nosso cérebro. Pois é, normalmente espera-se que a alopregnenolona haja sobre os seus receptores, sobre o GABA, então vai melhorar a sua condição de ansiedade, vai ficar mais tranquila. Só que, se você já tinha alopregnenolona e essa ansiedade está vindo de outro sistema, um neurotransmissor, alguma outra coisa, e você não sabe porque ninguém dosava. Intestino, que nós não tivemos tempo de falar ainda. Exato. E aí você começa a aumentar a sua alopregnenolona, você Pelo hiperestimula. uso da progesterona, principalmente oral. Exatamente. E aí Que está muito na moda, porque ela está disponível nas farmácias comuns. E, por sinal, são duas concentrações, 100 e 200 miligramas. Eu não preciso falar o nome. E é exagerada, exagerada, né, Lúcio? Tem que se considerar que os produtos que são vendidos são produtos para tratamento, ou até mesmo para segurar uma gravidez. Que precisa de uma dosagem muito alta. Exatamente. Agora, quando você parte para algo que deseja fisiologia, modulação, que é fisiologia... Além de ser individual, depende muito de cada idade, de cada fase. Para você ter uma ideia, uma menina de 18 anos produz 15 miligramas por dia. Você vai tomar 200? Eu tenho visto no sangue que não era comum aumentar o uso dessa progesterona oral da farmácia, níveis de 800, 900, como se fosse uma gestante. Exatamente, é o que você falou. Exatamente, né? É o que acaba acontecendo. Então, às vezes você toma demais aqueles produtos, aumenta demais a alopregnenolona e hiperestimula a GABA. E aí você vai cair em depressão. Faz o efeito oposto. Oposto do que você queria. Que ocupou todos os receptores e faz um efeito oposto. Outra coisa interessante, né, Lúcio, que nós não podemos deixar de falar, eu explico assim, a nossa célula é como se fosse um aquário. E tem os peixinhos, que são as organelas, tem o líquido extracelular, que é a água do aquário, tem a mitocôndria, que é o aparelhinho que faz as bolinhas de oxigênio, que vai dar energia. A usina, né? A usina de energia. Legal. E nós precisamos cuidar desse ambiente. Tá. E para o hormônio fazer efeito, não só nós precisamos que esse ambiente de matriz extracelular e a mitocôndria estejam funcionando, porque se tudo tiver
disfuncional, tiver prejudicado, a ordem que o hormônio vai trazer não vai ser obedecida. Ou, o pior, vai otimizar ou vai acelerar algo que já estava ruim. Essa mitocôndria disfuncional já estava sofrendo ou um processo de senescência, quando ela tem Alzheimer e não funciona, ou uma cisão, quando ela é dividida, ou uma fusão, e já está informando para esse organismo que a situação, o ambiente está ruim. Sim. E esse DNA recebe essa informação ruim e degenera para a célula de câncer. Sim. Então, ligaram o hormônio ao câncer. Sim, existem alguns tipos de cânceres que são estimulados pelos hormônios. Sim. Mas o uso da modulação hormonal, com segurança, não implica em risco direto de câncer. Mas se a pessoa está cansada e vem fazer uso do hormônio, está inflamada, tem esse aquário com a água cheia de algas ruins, né, Lúcio? Sem oxigênio. Sem oxigênio, com muito resíduo. O hormônio vai induzir, vai passar informação que vai levar à degeneração da célula. Só vai acelerar algo que já estava a caminho. Exatamente. Não é verdade, É como Lúcio? se você tivesse, o hormônio fosse aquela comidinha que você está jogando no aquário. Se o aquário está ficando com água ruim, aquela comidinha vai apodrecer. O peixe nem acha a Nem comida. acha, aquilo tudo vai se tornar, vai criar uma bactéria. Então, você perde totalmente o compasso e pensa que está fazendo o bem, mas está forçando o sistema de uma forma negativa. Que não Então, vai meu dar pra filho ver. já matou vários peixinhos, Lúcio, porque ele punha comida toda hora. Exatamente. Então, é quando nós colocamos uma dose de hormônio muito acima do que é necessário. Quer ver uma coisa, Marlene? As pessoas acham assim, eu usei a dose que é preconizada. Vamos lá, 0,25 de estradiol. Mas não está funcionando. Aí aumenta para meio para 1. 1 já é muito, tá? Mas o problema é que James Wilson já falava isso há uns 30 anos atrás. Se uma dose que é a fisiológica não está funcionando, é um erro aumentar a dose. Você tem que consertar o sistema, é onde você fala. Tem que olhar, tem que dar marcha ré. Tem que dar marcha ré, Que olhar rearrumar a casa Revisão dos processos. porque alguma coisa está sendo feita ou deixando de se fazer, que aquela quantidade de hormônio que seria a segura não está conseguindo funcionar e você aumenta demais. Agora funcionou, mas aí daqui a 10 anos vem um problema. Até antes. Até antes. Não precisa esperar 10 anos, né? Entende? Aí a pessoa começa a fazer uma modulação, depois tem que fazer um tratamento porque gerou um problema. Entende? Então, aumentar a dose, muito cuidado quando o profissional quer aumentar a dose, porque ainda não está... Aqui a dose preconizada é aquela. Se não está funcionando, o problema não é a dose. O problema é o corpo que não está bem tratado ainda. Não está preparado. Por isso que não é tão simples cuidar de uma mulher na fase do climatério e menopausa. Não é numa consulta apenas que nós vamos conseguir perceber todas essas nuances e estabelecer uma dose que você vai utilizar para sempre. Não existe isso, né, Lúcio? Porque tem um acompanhamento, é você estabelecer uma metodologia, uma receita, estratégias de mudança de hábitos, cuidar desse aquário que nós combinamos aqui, que é a matriz extracelular, e depois, num breve período de tempo, que eu acho que 2, 3 meses, você rever o resultado. Exatamente. Eu costumo rever a minha cliente antes de refazer a receita de 2 meses, para saber se aquela dose foi adequada, o que aconteceu com os sintomas, já que no exame de sangue não é um parâmetro para nós avaliarmos a eficácia do hormônio. Exatamente. A não ser que nós façamos sempre o exame de saliva no laboratório do Lúcio, mas fica trabalhoso e dispendioso fazer com muita regularidade. Ainda. Eu espero que logo isso mude. Você pode fazer para diagnóstico, né? Auxílio diagnóstico, você vai diagnosticar, você vai entrar com as doses, né? Os produtos necessários, trabalhar por 3 meses e no 4º mês você repete para regular a dose, ajustar. Dali para frente, se o paciente não trocar,
de farmácia, né? Não modificar as coisas por conta própria. O que é de se esperar é que a clínica que a doutora Marlene tem ao observar o paciente, porque ela já sabe o que está oferecendo, a dose, tudo direitinho, está dando tudo certo, não tem muito o que mexer. Mas se mudar de farmácia, vai ter que fazer de novo o exame, porque muda tudo. Entendeu? Agora você tocou num ponto muito interessante, que é quem vai fabricar para nós, de modo personalizado, individualizado, essa substância que nós vamos prescrever. Mas esse é tema para uma outra conversa. E uma coisa importante também, Lúcio, nós comentamos sobre a produção, sobre o transporte, sobre as condições necessárias para o hormônio fazer o efeito que nós necessitamos e a eliminação desses hormônios que trabalharam. Como que é feito isso, Lúcio? Então, nós temos formas para jogar fora o que não foi usado. Então, a gente tem os metabólitos, que a gente chama. O metabólito é o lixo que você vai jogar fora. O problema é, muitas vezes, o teu fígado não está preparado para isso. Ele tem que pegar os hormônios que não foram usados e sulfatar ou glicurinizar e guardar por um tempo para depois jogar fora. É como se colocasse dentro do saco de lixo, fica guardado um tempo e depois não usou, vai embora. Agora, se isso não ocorre, o lixo vai ficando espalhado. Isso aí é um problema de detox, fase 2 do fígado, aquela coisa que você sabe melhor que eu. Você tem que cuidar dessa parte de expurgo. Agora tem outra coisa. Às vezes o corpo está fazendo tudo direitinho. E uma forma de jogar fora é via fezes. E aí aquele saco de lixo está lá indo embora e vem uma enzima produzida pelas bactérias da disbiose, né, que é a beta-glicurinase. É como se fosse um cachorro de rua. Quanto mais enzimas beta você tem, é mais cachorro na rua. E eles vão e rasgam aquele saco. E aí o lixo que ia embora... Que é uma substância perigosa, né, Lúcio? Exatamente, que é o estrogênio. Que é tão perigosa que não foi eliminada sozinha. Tem que juntar E fechar. empacotar neste saco. Gostei da comparação. Empacotar para que ela seja eliminada seguramente. Exatamente. Aí, quando vem essa enzima, fruto das bactérias do mal, que fazem o que a gente chama de disbiose, elas vão deixar essa substância perigosa hormonal livre no intestino. O que vai acontecer, Lúcio? Aí rasga os sacos e o corpo, sem saber, puxa de volta para o sangue. E aí você começa a ter excesso de estrogênio e o pior, um estrogênio que já estava degenerando para estrona, por exemplo. Tipo radioativo. Exatamente. Então, isso aí tem que ser muito cuidado. O intestino da mulher tem que ser visto. Porque muitos dos problemas de predominância estrogênica começaram lá no intestino. É que todo mundo fala muito, né, a doença começa no intestino. Mas ninguém tem um mapa. Ninguém e esse mapa foi criado, né? Que você já vai conhecer, depois você já conhece, claro. Depois vai conversar em outro momento com elas. Então, no Lemos, né, no laboratório Lemos, a gente criou esse exame que, em conjunto com o exame de saliva, você consegue ter todo o mapeamento desse organismo. Isso aí facilita. Através da coleta de um exame de fezes, né, Lúcio? Isso. Que vocês coletam, encaminham lá para o laboratório dele. Ele vai analisar a pesquisa de metabólitos, que são substâncias intermediárias entre uma substância principal e a substância que seria eliminada. Exatamente. Que vão demonstrar como o corpo está fazendo esse processo de utilização e excreção dos hormônios e de outras substâncias. Perfeito. Então, é um exame muito importante que o Lúcio conseguiu trazer para o laboratório dele também. Sim. E que contribui muito para a nossa prática diária para ajustar o metabolismo das pessoas, para proteger-nos do uso
errado dos hormônios para cuidar. Porque essa reciclagem desse hormônio vai juntar com a obesidade, com a síndrome metabólica e vai trazer impacto nesse fígado, né, Lúcio? Sim, aí começa... E vai piorar, vira um ciclo vicioso de erros metabólicos, né? Erros metabólicos. E aí, assim, quando o médico tem esse conhecimento, ele consegue ajustar o que está presente, o que deveria estar sendo expurgado e se isso, aonde ele tem que tocar para aquilo melhorar. Porque se você vai só pelo exame de sangue, é capaz de você, às vezes, dar mais coisa que estava precisando tirar. Exatamente. Que é o caso do estradiol de muitas vezes, entendeu? E até da progesterona. Até da progesterona. E até da testosterona, por quê? Puxa. Vamos falar um pouco dessa testosterona que chama tanta atenção, Lúcio. Sim. Então, na maioria a mulher das precisa de testosterona, Lúcio? Sim, a mulher precisa de testosterona, mas ela está precisando receber mais testosterona, muitas vezes ela está tendo a testosterona suficiente, mas quando dosa no sangue, às vezes está mostrando que está muito baixa e ela tem muito livre porque ela tem, por exemplo, uma resistência insulínica. Sabe aquele trem? O trem é como se fosse o cara da estação que chega lá e tira o parafuso e o trem, a máquina tinha 10 vagões, ele tirou o parafuso e ficou 3. Ficaram 3 para trás, parados. Ficaram parados. Os que ficaram parados, as portas se abriram e todo mundo saiu. Ninguém quer ficar parado dentro do vagão. Né? E você, quando dosa no sangue, está dosando aqueles 3 vagões. Então, o cara às vezes está, só tenho 10 de testosterona. Mas livre na saliva tem muito mais do que o máximo que deveria. E às vezes essa mulher recebe uma testosterona e começa a falar, nossa, eu estou mais irritada, está crescendo um bigodinho, eu estou ficando né? Obesa, aumentando a circunferência abdominal. Por quê? Porque se olhou para o vagão que estava andando com a locomotiva e se esqueceu que 70% ficou para trás e se liberou. E isso é um problema. Agora, se você dosa, e isso acontece também, no sangue está baixo, na saliva está baixo, aquela mulher tem sim que receber testosterona. Porque ela não está nem conseguindo produzir estradiol para ela a partir da testosterona que ela tem. Não sei se você já explicou para as suas pacientes isso, né? Sim, porque o estradiol, que é tão importante para nós, vem da testosterona. Exatamente. Então, assim, tem caso e tem caso. Tem mulheres que precisam de mais e tem mulheres que precisam regular os outros hormônios para aquela testosterona que ela tem e não está sendo ativada, seja ativada. E tem as mulheres que precisam melhorar a questão do consumo de carboidrato, da insulina, que é a insulina que está atrapalhando tudo e a gente fica pensando em outras situações. Para vocês verem que o tema é muito interessante e a gente vai envolvendo outros assuntos que são pertinentes, porque o hormônio não funciona sozinho, né, Lúcio? Então, aqui nós já estamos falando de metabolismo de insulina, de resistência insulínica, que vem da dieta, vem do estresse, que é comum hoje, né? Não é que você está nervosa ou está perdendo a paciência, não. A raça humana está submetida a tantas demandas pelas mudanças que aconteceram que o nosso cérebro interpreta como ameaças. Por quê? É uma decisão a cada fração de segundos. Não existe uma constância. Ninguém fez o que nós estamos fazendo. Ó, o Lúcio aqui dizendo para vocês que aos 13 anos ele se inspirou, porque ele ficou totalmente encantado com o laboratório onde ele foi coletar um exame e foi atrás desse sonho dele de montar um laboratório, trabalhar com análises clínicas e estudar tudo isso. E fazer coisas diferentes. E fazer o diferente, quer dizer, ele se baseou em quem? Ele copiou quem? Né? Ninguém. Ele seguiu o seu sonho, os seus instintos. Então, quanto estresse você passou, Lúcio? Sim. Ainda passa, não é? Nada é fácil, por abrir essas fronteiras, não é verdade? Você compra um equipamento americano... Eu vou contar um segredo. É que ele tem muita testosterona. Então, ele tem foco, ele tem decisão e ele tem persistência, resiliência.
Não é, Lúcio? Sim, Esse o tem papel que da ter. testosterona na nossa Você não vida? pode, exatamente. Você equilibrando o sistema e tendo a testosterona nos níveis adequados, tanto homens quanto mulheres, as coisas ficam parecendo assim um tanto mais vale a pena. Não é que são mais fáceis. Não, vale a pena passar por isso porque eu quero aquilo. É É uma diferente. inspiração, É né? inspiração. Entendeu? Então, você fica mais preparado porque você sabe que a diversidade vem sempre, vem o tempo todo. É assim, trazer uma máquina dos Estados Unidos nova que ninguém tem no Brasil, podia dar errado. Então, Podia. vamos aproveitar os nossos últimos minutos para você falar dessa máquina Ah, maravilhosa que vai facilitar muito a sua o trabalho, trabalho né? no laboratório e Então, vai ajudar muito a nós médicos por causa da sua sim, acurácia, né? sim. Por quê? A gente trouxe um equipamento que chama espectrometria de massas acoplado a HPLC. Esse equipamento nosso é de um nível mais alto, porque eu tenho que pesquisar na saliva. E no Brasil, as máquinas que existem desse modelo são máquinas para sangue. Então elas são assim, enquanto elas são nível 5, a minha é nível 9. Então já começa o desafio, trazer algo que ninguém tinha e tentar ver se dá certo. E deu certo. E aí, como é que funciona essa máquina? Quando eu quero saber alguma coisa sobre a Marlene, nos métodos atuais, eu tinha que perguntar para uma pessoa o que ela estava vendo na Marlene. Assim, os anticorpos da reação falavam que tem tanto de Marlene ali. Essa máquina não. Eu quero saber da Marlene. Ela vai na Marlene e pergunta Direto. para a Marlene e mostra que ela ali é a Marlene. Entende? Ela não é uma metodologia indireta. Qual é a grande Ela é vantagem? específica, né? Ela não dá reação cruzada. Usada. Então, quando você toma, por exemplo, uma progesterona oral e dá 800 lá no exame, muitas vezes, aquele 800, 700 são metabólitos. E 100 é a progesterona. Porque aí houve uma reação cruzada. Dependendo da metodologia, vai ter. Já massas, não. Ela vai falar, tem só 100 mesmo. Exatamente. E também o que você já citou aqui, né, Lúcio? A grande maioria dos exames comuns de sangue foram feitos para estudo na gestação, os hormônios Exatamente. da mulher. Exato. Nós estamos falando das mulheres, né? Aham. E as nossas clientes não estão gestantes. Ah, Quer dizer, como que eu vou tratar você que me procura na fase do climatério e da menopausa e ter como base o resultado do exame laboratorial de sangue que foi moldado para uma para gestante, altos níveis. né? Altos Então, níveis. desculpa, Não não dá. dá, né? A Não gente dá. chama de exame off-label. O exame que não foi feito para aquilo, mas eu só tenho aquilo, então vou usar aquilo mesmo. Só que a informação não é correta. Entende? Então, Exatamente. médicos como a doutora Marlene, que estudam essa variação nos exames, quais os tipos, qual a hora certa, tudo isso, eles têm uma assertividade muito maior. Não tem jeito. E eu agradeço muito a você que teve essa coragem, esse sonho e conseguiu concretizá-lo, porque você traz para nós médicos esse sonho também de cuidar das pessoas, porque Sim. nós contamos com o seu apoio, com a parte de educação continuada que você nos traz, porque Sim. você é fonte de informação, você transmite para nós através dos cursos Sim. essa questão dos hormônios, de como analisá-los, de como prescrevê-los e como saber se a dose prescrita está É correta. igual a pegadinha do TSH, né? Você tá lembrada? Se você colher o TSH depois de 11 horas, ele vai dar muito mais baixo que a realidade. TSH, às vezes, de 10 às 10 da manhã, às 2 da tarde, ele é 5, 4. Então, que é o exame da tireoide. E hoje É. também foi lançado essa nova vertente, que é o exame laboratorial em qualquer momento. Qualquer momento, Não sem é só jejum, de manhã qualquer em lugar. jejum, para facilitar a vida, Isso. principalmente do paulistano, né? Isso não é legal. Então, eu quero agradecer muito a você, Lúcio, dizer que estou mais encantada ainda, sabendo bom. um
pouco mais da sua vida e dizer que já fica aqui o meu convite para um próximo encontro, porque nós falamos um tiquinho assim Sim, sobre hormônios e temos É. muitas outras coisas para Sim. conversar, falar desse hormônio tireoidiano, Sim. falar um pouco mais desse hormônio do cortisol, da adrenal, que é Sim. importantíssimo. Adrenal é interessante. Depois falar um pouco mais ainda sobre a ação desses hormônios no cérebro, que é algo que eu estou muito assim entusiasmada e preocupada com a saúde cognitiva das minhas clientes, porque eu falo o seguinte: tratar a onda de calor, ajudar a melhorar a insônia, corrigir a secura vaginal, melhorar a mitocôndria, nós já estamos fazendo isso há bastante tempo. Agora, o meu foco é a saúde neuronal Sim. e essas últimas pesquisas que têm saído, né, sobre a ação dos hormônios no nosso cérebro. Isso, cada vez mais, tá? E salivares, que são os livres. Exatamente. Já fiquei muito feliz de saber desse novo hormônio que é a alopregnenolona. Isso, Então, eu quero agradecer muito a você e fazer o convite para uma nova versão, para uma nova atualização, né? Nós Sim. fazermos um outro podcast Que bom. para falar de outros assuntos. Muito obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite e estou à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada e aguardem o Dr. Lúcio em um novo podcast, onde nós vamos poder trazer mais novidades para vocês. Joia.